Você já percebeu que algumas das maiores transformações da vida acontecem quando ninguém está olhando? Vivemos em uma geração que faz de tudo para fugir do silêncio. Basta alguns segundos sozinho e imediatamente pegamos o celular, ligamos a televisão, colocamos uma música ou procuramos alguém para conversar. Parece que a solidão se tornou um inimigo que precisa ser evitado a qualquer custo. Mas e se eu dissesse que talvez o maior problema não seja estar sozinho, mas nunca conseguir ficar sozinho? Existe uma diferença enorme entre solidão e isolamento. O isolamento nos afasta das pessoas por medo, dor ou orgulho. Já a solidão, quando vivida da maneira correta, pode se tornar um dos maiores instrumentos que Deus usa para transformar uma pessoa. Talvez você esteja vivendo uma fase em que sente que ninguém entende o que acontece dentro do seu coração. Talvez pareça que Deus ficou em silêncio ou que sua vida perdeu o sentido. Mas antes de abandonar este vídeo, permita-se ouvir até o final, porque aquilo que hoje parece abandono pode ser exatamente o lugar onde Deus começou a escrever a melhor parte da sua história. Quando observamos a Bíblia, percebemos um padrão que poucas pessoas enxergam. Antes de Deus usar alguém de forma extraordinária, quase sempre essa pessoa passou por um período de silêncio, espera e solidão. Não foi diferente com Moisés. Antes de libertar uma nação inteira, ele viveu anos no deserto cuidando de ovelhas, longe dos aplausos, longe da fama e longe daquilo que imaginava para sua vida. Aos olhos humanos, parecia tempo perdido. Mas aos olhos de Deus, era treinamento. Enquanto Moisés achava que estava apenas sobrevivendo, Deus estava moldando seu caráter. O mesmo aconteceu com Davi. Antes de vestir a coroa, ele cuidava de ovelhas sozinho nos campos. Enquanto ninguém o via, ele adorava a Deus, enfrentava leões, ursos e aprendia a confiar no Senhor. O rei nasceu muito antes do trono. Nasceu nos dias em que ninguém sabia seu nome. Talvez você esteja vivendo exatamente esse tipo de fase. Você olha para a sua vida e pensa que nada está acontecendo. Parece que todos avançam enquanto você permanece parado. Mas será que Deus realmente está parado? Ou será que Ele está fazendo dentro de você algo que ainda não pode ser visto por ninguém? O mundo ensina que valor depende da aprovação das pessoas. A Bíblia ensina que identidade nasce na presença de Deus. Existe uma enorme diferença entre viver para impressionar pessoas e viver para agradar ao Senhor. Quem depende constantemente da opinião dos outros nunca consegue descobrir quem realmente vive. Mudando de comportamento para ser aceito, vive escondendo seus defeitos e até suas qualidades por medo do julgamento. Mas Deus nunca chamou você para ser uma cópia de ninguém. Ele criou você com um propósito, dons e uma missão única. É interessante perceber que até Jesus procurava momentos de solitude. Em diversos momentos dos evangelhos, vemos Cristo se afastando das multidões para orar. Ele curava pessoas, ensinava multidões, realizava milagres impressionantes. Mas ainda assim separava momentos para ficar sozinho com o Pai. Isso mostra que o silêncio não é sinal de fraqueza, pelo contrário. Muitas vezes é no silêncio que encontramos força para continuar. Se o próprio Filho de Deus fazia isso, por que nós acreditamos que conseguimos viver espiritualmente fortes sem nunca parar para ouvir Deus? O problema é que muitas pessoas confundem distração com felicidade. Elas mantêm a agenda cheia, vivem ocupadas o tempo inteiro, mas continuam vazias por dentro. Porque nenhuma distração consegue preencher um espaço que foi criado para ser ocupado pela presença de Deus. Santo Agostinho escreveu que o coração humano permanece inquieto até descansar em Deus. Essa verdade continua atual. Você pode conquistar dinheiro, reconhecimento, relacionamentos e sucesso profissional. Se sua identidade não estiver firmada em Cristo, continuará existindo um vazio que nada neste mundo será capaz de preencher. O autoconhecimento bíblico não começa olhando para dentro de si mesmo. Ele começa olhando para Deus. Quanto mais conhecemos o Senhor, mais entendemos quem realmente somos.
Foi exatamente isso que aconteceu com o profeta Isaías. Quando ele contemplou a santidade de Deus, imediatamente reconheceu sua própria condição e disse: ai de mim, primeiro ele viu Deus, depois viu a si mesmo. Hoje acontece o contrário. Muitos olham apenas para si e acabam vivendo presos em ansiedade, comparação e insegurança. Mas quando nossos olhos estão em Deus, nossa perspectiva muda completamente. Talvez você esteja enfrentando um tempo em que algumas pessoas se afastaram da sua vida. Talvez amizades terminaram, relacionamentos acabaram ou portas foram fechadas. E se isso não for apenas uma perda? E se Deus estiver removendo distrações para que você finalmente escute sua voz? Nem toda porta fechada representa derrota. Algumas representam proteção. Nem toda despedida significa abandono. Algumas significam preparação para algo muito maior. O deserto sempre parece um lugar de escassez. Mas na Bíblia ele frequentemente se torna um lugar de encontro com Deus. Foi no deserto que Israel aprendeu a depender do Senhor diariamente. Foi no deserto que Elias ouviu a voz mansa de Deus. Foi no deserto que João Batista foi preparado para anunciar o Messias. E foi também no deserto que Jesus venceu as tentações antes de iniciar seu ministério público. O deserto não destruiu essas pessoas. O deserto revelou quem elas realmente eram. Existe uma pergunta que poucas pessoas têm coragem de responder. Quem é você quando ninguém está olhando? Quando não existem curtidas, elogios ou reconhecimento? Quando sobra apenas você e Deus? É exatamente nesse momento que o verdadeiro caráter aparece. É fácil parecer forte diante das pessoas. Difícil é permanecer fiel quando ninguém está vendo. Deus trabalha primeiro no secreto para depois revelar publicamente aquilo que construiu. Muitos pedem para Deus mudar suas circunstâncias, mas Deus frequentemente deseja mudar primeiro o coração. Porque uma mudança externa sem transformação interna nunca dura muito tempo. O Senhor está mais interessado em formar discípulos do que simplesmente resolver problemas momentâneos. Às vezes queremos que Deus tire rapidamente a dor, enquanto Ele deseja usar aquela situação para produzir maturidade, sabedoria e dependência dEle. A Bíblia diz em Provérbios que sobre tudo o que se deve guardar, devemos guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso significa que tudo começa dentro de nós, nossos pensamentos influenciam nossas decisões. Nossas decisões moldam nossos hábitos, e nossos hábitos constroem nosso destino. É por isso que o autoconhecimento cristão não serve para alimentar orgulho, mas para permitir que Deus transforme aquilo que precisa ser transformado. Talvez hoje você esteja cansado de lutar contra sentimentos que ninguém conhece. Talvez existam medos escondidos, culpas antigas ou feridas que ainda machucam. Saiba de uma coisa, Deus conhece tudo isso. Antes mesmo de você falar, Ele já sabe. E ainda assim continua chamando você para perto. Esse é o amor extraordinário do Senhor. Ele não ama a versão perfeita que você tenta mostrar ao mundo. Ele ama quem você realmente é e deseja transformar sua vida de dentro para fora. Nunca permita que um momento de solidão faça você acreditar que foi esquecido por Deus. O silêncio de Deus nunca significa ausência. Muitas vezes significa que Ele está trabalhando de maneiras que seus olhos ainda não conseguem perceber. Assim como uma semente permanece escondida debaixo da terra antes de florescer. Muitas das maiores obras de Deus acontecem longe dos olhares humanos. Talvez hoje Deus esteja convidando você a fazer algo simples, mas profundamente transformador. Reserve alguns minutos do seu dia para desligar as distrações, abrir a Bíblia, orar sinceramente e permitir que o Espírito Santo revele aquilo que precisa ser curado, fortalecido e renovado dentro do seu coração. Não tenha medo do silêncio. Se Deus estiver nele, esse silêncio pode mudar completamente sua vida. Lembre-se de que Jesus prometeu estar conosco todos os dias, até o fim dos tempos.
Isso significa que o cristão nunca está verdadeiramente sozinho. Pode faltar companhia humana em alguns momentos, mas jamais faltará a presença daquele que criou os céus e a terra. E quando entendemos essa verdade, descobrimos que a maior segurança da vida não está nas circunstâncias, mas na certeza de que Deus caminha ao nosso lado em todos os momentos. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: Deus está comigo. Mesmo no silêncio, essa simples declaração pode fortalecer outras pessoas que estão enfrentando momentos difíceis. Aproveite também para deixar seu like, porque isso ajuda esta mensagem a alcançar mais vidas que precisam ouvir essa verdade. E se você deseja continuar recebendo conteúdos baseados na Palavra de Deus para fortalecer sua fé, inscreva-se no canal e ative as notificações. Que Deus abençoe sua vida, fortaleça seu coração e faça você descobrir que, muitas vezes, é justamente na solidão com Deus que encontramos a verdadeira identidade, a paz que o mundo não pode oferecer e a direção que transforma completamente o nosso futuro.